Corinthians vai para o Mineirão enfrentar o excelente Cruzeiro desse ano. É aí que tá. O Cruzeiro com o Léo Jardim foi assim, uma virada de chave impressionante. Brigou no topo da tabela com Palmeiras e Flamengo. Chegou na semifinal da Copa do Brasil, depois de uma baita frustração na Sul-Americana. Agora, com o Léo Jardim, Bruno, é outro time. Chega num momento muito melhor do que o Corinthians. Agora, esse Corinthians cresce muitas vezes em mata-mata. E aí, a pergunta que eu te faço, eu vi muito corintiano me encontrando na rua, ó, pilhado, se a gente empatar no Mineirão ou perder por um gol, a gente decide em Itaquera. Concorda, Bruno? Um Corinthians voltando com um bom resultado vai ter muita força em Itaquera, mas também tem o outro lado, né? O Cruzeiro recentemente ganhou de 3-0 do Corinthians no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é um time melhor que o Corinthians, sem dúvida. O ano é melhor. O Cruzeiro é o favorito para o confronto, mas acho que tem jogo, sim. Tem jogo. O Corinthians... que são campeonatos totalmente diferentes. Assim. O Corinthians, ele tem um time, um elenco, para mim nem o time, o elenco, ele é desequilibrado. Ele tem um time titular que pode ser muito bom, mas que ninguém joga com o time titular sempre, porque tem muito jogo. E o Corinthians teve problemas de lesão com os seus principais jogadores durante toda a temporada. Só que talvez seja um dos times da Série A que tem mais diferenças assim, entre os seus principais jogadores e os seus substitutos. Então o Corinthians, quando ele está inteiro, ele é um time bom, um time que pode encarar um Cruzeiro, como encarou o Palmeiras aí no mata-mata 2 vezes esse ano. Mas quando ele não tem algum desses jogadores, ou quando esses jogadores não estão bem, os da frente ali, Garro, Memphis e Yuri Alberto, cai muita qualidade, cai demais. Então no campeonato de 38 rodadas, não vai fazer boa campanha. Como o ano passado também não fez. Ano passado ele deu uma arrancada de 9 vitórias e pulou lá da zona do rebaixamento para o 7º lugar. E esse ano ficou em 13º. Ano passado ainda tinha na reta final a mobilização de fugir do rebaixamento. E aí embalou, ganhou confiança e foi ganhando jogos. Esse ano teve um momento que o Corinthians não tinha mais o que fazer no campeonato. O risco de rebaixamento era pequeno, chegar na Libertadores até era possível, mas tem esse objetivo da Copa do Brasil. Então, já há um mês, talvez até um pouco mais, o Corinthians está pensando nesse confronto com o Cruzeiro. O brasileiro ele foi meio levando assim para cumprir a agenda, cumprir tabela, cumprir as obrigações. Então o Corinthians ele pode ser um time perigoso, mas é muito assim, apostar tudo numa coisa só. O Cruzeiro é mais consistente, o Cruzeiro é favorito no confronto. Não acho impossível o Corinthians ganhar. É importante para o Cruzeiro, sim, fazer um bom resultado no Mineirão. No mata-mata é fundamental você fazer o resultado na sua casa. O desempenho do Corinthians em Itaquera esse ano ele não é bom no geral, mas no mata-mata ele é um time perigoso também em casa. Mas o Cruzeiro é favorito para o jogo. Não é impossível, mas o Cruzeiro é favorito. O Cruzeiro é um time melhor, é um time mais consistente que o Corinthians. Concorda, Fábio Piperno? Concordo com tudo. O Cruzeiro chega entre os 4 melhores nas 2 principais competições do país, né? No Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Isso é um resultado excepcional para quem começou timidamente a temporada, trocou de técnico, mexeu um pouco no elenco. É um Cruzeiro que termina assim, super em alta, jogando bem, né? Não vamos esquecer a última rodada, porque atuou com o time reserva, mas foi, aliás, um Cruzeiro que entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, nos confrontos diretos, né, daquele grupo, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol, o Cruzeiro foi quem mais pontuou. O Cruzeiro não perdeu para ninguém. Ele fez 4 pontos contra o Flamengo, 4 contra o Palmeiras e 4 contra o Mirassol. Jogou bem em alto nível. É evidente que, o mata-mata, você toma um gol numa bola, né, que desvia alguém e tal, isso tudo pode mudar. Mas a lógica aponta, sim, um claro favoritismo para o Cruzeiro contra um Corinthians medíocre. O Corinthians não fez... Olha, o Corinthians foi o pior time paulista do Campeonato Brasileiro. Isso é inacreditável. Porque o Santos lutou para não cair até a última rodada, o Bragantino oscilou muito, São Paulo não fez um grande campeonato e tal. O Corinthians conseguiu ser pior que todo mundo. Então, isso não é pouco. É um Corinthians que está na fase aí do transfer ban ainda, um Corinthians que tem problemas lá com a justiça, um Corinthians que dá calote.
né? O Corinthians que está numa pindaíba danada. É evidente que em campo tudo pode mudar. O Memphis pode jogar o que não joga há muito tempo. É claro que tem da onde tirar. Em campo tem da onde tirar quando joga com a sua força máxima. Agora, foi um Corinthians de uma temporada frustrante, muito decepcionante no Campeonato Brasileiro, mas é um Corinthians que chega vivo nessa Copa do Brasil. Não contra um adversário que é muito melhor, mas é um Corinthians também que vem, aí vai acabar se animando e tal, vai puxar o seu retrospecto recente em mata-mata para tentar buscar no emocional algo que possa igualar as forças. Mas o Cruzeiro é muito melhor. A gente está falando, né, de um Corinthians que teve uma campanha péssima no Campeonato Brasileiro. Corinthians conseguiu ficar atrás do Santos, que na última rodada brigava para não cair. E o próprio Vampeta falou que isso foi uma vergonha. Agora, é um outro momento. Porém, a gente está falando de um time que ficou pertíssimo da zona do rebaixamento contra um time que fez uma excelente campanha, terminando na 3ª colocação do campeonato. Dá para dizer que o Cruzeiro tem um certo favoritismo, Mauro César Pereira, ou não? Porque no mata-mata nos últimos anos, o Corinthians vem fazendo boas campanhas, inclusive chegou numa final contra o Flamengo, e dá para dizer que é outro time na Copa do Brasil, Mauro. Assim, o favoritismo existe, mas eu acho que a mobilização para um jogo desse é completamente diferente, né? Se você pega, por exemplo, o comportamento do Memphis num jogo como esse, certamente não deve ser o mesmo de alguns jogos em que ele nem vai para campo, né? É outra mobilização, é outra história. O Cruzeiro está no momento melhor, é um time melhor. Tem, em tese, em 2 jogos, chances maiores de passar, mas não acho que é tipo da coisa que você vai resolver facilmente, não. Acho que vai ter jogo. O mesmo vai para Fluminense e Vasco, né? Onde a disparidade parece até maior. Mas acho que na hora lá do jogo clássico, tudo, o Vasco pode complicar, pode dificultar o Fluminense. Eu acho que o Corinthians vai ser outro time, imagino, é o que eu acredito, em relação a esses jogos modorrentos, como esse último empate contra o rebaixado Juventude, né? Vocês acham realmente o Cruzeiro muito melhor, falando do time titular do Corinthians? Vocês acham o Cruzeiro muito melhor? Pode ser um futebol melhor hoje, mas o time titular do Corinthians, vamos lá, com o Hugo Souza, com o Carrilho, com o Depay, com o Garro, com o Yuri Alberto, vocês acham o time do Cruzeiro muito melhor? Eu não acho. Tão melhor assim o time titular. O elenco pode ser melhor, a bola que está jogando é muito melhor, muito melhor. Mas vocês acham time por time? Eu vou fazer essa pergunta para você, Mauro, e também para o Bruno. Muito melhor, porque eu acho que pode ser um momento também, que é o exemplo do Fluminense contra o Vasco. O Fluminense vive um momento 1000 vezes melhor do que o do Vasco. Agora, só para finalizar o assunto Corinthians e Cruzeiro, realmente o Cruzeiro tem um time muito melhor? Vocês concordam com o Piperno? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Coletivamente, tem bons jogadores individualmente. A tabela do brasileiro mostra isso, né? Gente, o Corinthians conseguiu ficar atrás do Santos na classificação. Atrás do Santos, que ficou ali lutando contra o rebaixamento quase todo o tempo. O Cruzeiro perdeu um pouco de gás no final porque não tinha mais chance de ser campeão e aí começou a se preservar pensando na Copa do Brasil. Mas é o time melhor. Não significa que vai classificar, acabei de falar. Acho que a mobilização do Corinthians para esse jogo vai ser diferente. Mas o Cruzeiro é o time melhor. O time não se analisa só pelos integrantes do 11 principal, e sim pelo que aquele grupo de jogadores consegue produzir. E o Cruzeiro joga mais bola. Tem um técnico melhor também. Bruno. Bom, eu acho que assim, o Cruzeiro, numa temporada toda, ele é um time bem melhor que o Corinthians. Num confronto mata-mata, acho que ele é melhor, mas tem um equilíbrio maior aí. Acho que o Corinthians, encaixando um bom jogo, ele pode encarar o Cruzeiro. É muito, sim, lotérico. Não dá para saber se o Corinthians vai encaixar um bom jogo. Faz tempo que o Corinthians não faz um bom jogo. Então o Cruzeiro, ele é favorito, é um time melhor, é muito mais provável o Cruzeiro fazer um jogo muito bom do que o Corinthians fazer um jogo muito bom. Mas assim, o Corinthians bem, e nesse tipo de competição basta às vezes um dia só para você eliminar o outro. Faz um grande jogo amanhã no Mineirão, arruma um ótimo resultado. Já condiciona o jogo de Itaquera. Mas eu acho possível isso acontecer. Mas o mais provável, sim, é que o Cruzeiro jogue melhor e vença. Mas não acho que a diferença técnica seja tão grande. Mas de desempenho, de organização, de constância, de regularidade, aí sim que é a maior diferença entre eles.
Na outra semifinal, né, a gente vai ter o Fluminense enfrentando o Vasco na mesma situação. Um time num momento muito bom, que é o Fluminense, classificado para Libertadores, mostrando inclusive um bom futebol com o Zubeldia, e um Vasco que oscilou de uma forma absurda com o Fernando Diniz, chegou a dar um otimismo, daqui a pouco deu toda uma reviravolta, levou uma porrada de 5 do Galo, o que é constrangedor, né? Não interessa se você tá brigando por alguma coisa ou não. Você ser um time grande, levar uma goleada de 5, como o São Paulo também levou recentemente de 6, não dá para aceitar, por mais que o time fosse todo reserva. Agora, isso influencia ou você acha que é a mesma coisa do outro jogo? Zera para uma final a situação do Fluminense e do Vasco, Mauro César Pereira? Eu acho que zerar não zera, né? O Vasco vem de um retrospecto horroroso, essa goleada, a expulsão do Hugo Moura comprometeu demais também a equipe, mas foi incapaz de se organizar para pelo menos apanhar de pouco, né? Tomou uma surra de 5. Isso pesa. Eu acho que o Vasco, mais até do que o Corinthians, né, pelo retrospecto ruim, ele vai ter que realmente mudar muito a postura e o ânimo dos seus jogadores. Eu só acho que, assim, repito, um jogo desse você tenta mobilizar os jogadores, o elenco para uma outra competição e encarar de outra forma. Então, eu acho que é possível que o Vasco não se apresente da forma pífia como se apresentou nesses jogos recentes, né? O Vasco ganhou do Fluminense já recentemente. Então, pode acontecer, novamente, claro. O Fluminense está muito mais organizado, um ótimo momento, vencendo jogos em casa. Esse primeiro jogo é com o mando do Vasco. Mas eu acho que o Vasco vai tentar surpreender. O Fluminense é o destacado aí, time do momento em termos de boa fase, futebol praticado. Foi a melhor campanha do segundo turno do Brasileiro junto com o Palmeiras, né, vencendo todos os jogos em casa aí com o Zubeldia. Mas acho que o Vasco tem condições de retomar um futebol melhor, aquela fase breve, mas boa que teve quando até sonhou com o Libertadores. Mas é difícil, né? É difícil, vai ter que fazer um esforço muito grande para, pelo menos, tentar. Eu acho que para o Vasco é interessante os 2 jogos do Maracanã é manter a disputa em aberto. Os jogos são em campo neutro. Vai ter as 2 torcidas nos 2 jogos. Então é manter a disputa em aberto. Acho que é isso. Não pode perder de cara o Fluminense que está em melhor fase. Tentar um empate, ganhar de 1-0, tudo, o Vasco vai estar na briga. Acho que esse que é o ponto. Levar o segundo jogo vivo. É diferente do jogo do Cruzeiro e Corinthians, que tem o mando de campo que pesa. Nesse caso, o mando de campo não existe, né? Porque os 2 jogos serão no Maracanã. É um jogo de um Fluminense que vem surpreendendo há um bom tempo, né, Bruno? Há um bom tempo que esse Fluminense troca técnico, chega técnico, e um Fluminense que se mantém competitivo. Pô, saiu o Arias, principal jogador do time, saiu do time nessa temporada, e o Fluminense conseguiu se manter competitivo, conseguiu jogar um bom futebol, porque o Fluminense joga um bom futebol. Não é dizer que o Fluminense é aquele time que espera uma chance, que joga um futebol feio, não. O Fluminense joga bola. O Fluminense encantou aí muita gente no Super Mundial de Clubes, onde chegou numa semifinal, foi o brasileiro que chegou mais longe. Ou seja, esse Fluminense, ele surpreendeu quando ganhou a Libertadores. Ninguém imaginava. Ele surpreendeu quando foi o brasileiro melhor posicionado no Super Mundial de Clubes. E agora, ele surpreende de novo com uma reta final impressionante de Campeonato Brasileiro, Bruno. É um time bem competitivo, assim como no outro confronto, também acho que aí tem um favorito que é o Fluminense. Como o Cruzeiro, falei do Cruzeiro favorito contra o Corinthians, mas é um mata-mata, o Corinthians pode encaixar um grande jogo e passar, e o Corinthians tem time para pelo menos em um jogo, não para em 38 rodadas, mas em um jogo encaixar um bom jogo e vencer. O Vasco, ele tem muito disso também, assim, o Vasco ele tem alguns momentos de brilho, não é que o Vasco é muito irregular, assim, o Vasco... Ele foi capaz nesse brasileiro de tomar uma goleada como tomou do Atlético com o time reserva, é verdade, mas tomou, e perder vários jogos assim que você vai lembrar e falar, nossa, olha, o Vasco tomou uma pancada aí feia, mas ele meteu 6 no Santos, ele veio no Morumbi, meteu 3 no São Paulo, ele meteu 5 no Inter outro dia. Assim, o Vasco é um time que tem alguns momentos de grande brilho e momentos assim desastrosos, ele tem essa oscilação e tem bons jogadores, o Ryan é bom jogador, o Coutinho é bom jogador, o Verratti não é titular sempre, mas é um cara que faz gol. O Léo Jardim é um bom goleiro.
A dupla de zaga, em certo momento, acertou, depois desandou. Mas, assim, tem qualidade ali. Não é um time ruim, não é um time de jogadores tão ruins assim. É um time que oscila muito, que toma muito gol. O Vasco tomou muito gol no campeonato. E o Vasco perdeu 19 jogos no campeonato. O Vasco perdeu um turno inteiro no Campeonato Brasileiro. Mas ele tem esses momentos de brilho. E no mata-mata, às vezes, um momento de brilho basta. Mas, para mim, são dois confrontos muito parecidos. O Cruzeiro é favorito contra o Corinthians, o Fluminense é favorito contra o Vasco. Mas o Corinthians, ele tem time para ter uma grande noite e derrubar o favorito, como o Vasco teve algumas grandes noites nessa temporada e conseguiu algumas atuações surpreendentes. Mas Cruzeiro e Fluminense são os melhores times, isso é bem claro. Cruzeiro e Fluminense chegam favoritos, né? Mas realmente é assim A gente sempre fala, né? A gente falou da final da Libertadores, a mesma coisa semifinal de Copa do Brasil, zera tudo, né? Zera tudo, é outra competição, é totalmente diferente. Que momento constrangedor do Vasco, né? A gente falou muito do Fluminense bem, mas é meio surreal o momento do Vasco, e não só do Vasco, de todos os trabalhos do Diniz. Ele tem um ápice que é maravilhoso, que eu mesmo me empolguei. Daqui a pouco, ele entra numa ladeira abaixo que não dá para entender, Piperno. Eu tô vendo aqui o Mauro e o Bruno rindo disso. Mauro falou que você se empolga. Eu falei, você se empolga muito fácil. Se empolga muito fácil, aí se decepciona. Muito emocionado, Pipiano, né? Qualquer coisinha fica empolgado e tal. Uma coisa, Mauro, eu tava pensando no Diniz hoje. Que loucura, cara! Você sabe que eu tava pensando no Diniz hoje, porque hoje me perguntaram sobre isso. A Marília hoje me perguntou sobre o Diniz. Aí eu falei, olha, o Diniz, ele me parece, às vezes, uma espécie assim de Jean-Luc Godard da bola. É um cineasta cult. Ele era cult. Ninguém gostava de filme do Godard, mas ele era cult. Era bacana falar do Godard, bacana falar de time do Diniz, da forma como ele pensa futebol. O duro é torcer pro time do Diniz. Porque, vejam só, eu vi um jogo do Vasco contra o Juventude. O Vasco tomou de 3-1 do Juventude, faz 1-0. O Juventude precisava ganhar desesperadamente para sobreviver. Aí o Carpini começou com 3 zagueiros, 28 minutos de jogo, tá tomando de 1-0, tem que arriscar tudo, ele tira o terceiro zagueiro, mexe na frente, dá um nó do Diniz, o Juventude ganha de 3-1 em São Januário, o Vasco não consegue reagir. Assim, o Vasco não consegue reagir praticamente contra ninguém. O trabalho tá muito ruim, porque vocês estão falando do time do Vasco, pera lá, o goleiro é bom, lateral direito já foi convocado para a seleção, o Robert Renan é um jogador de bom nível. Aí do meio campo para frente tem outros jogadores aí de qualidade. O Ryan é uma ótima revelação, então. Pô, e o time não anda, só como é que com tudo isso o time termina o campeonato com 45 pontos? 2 pontos acima de quem caiu. Não pode. É um fracasso total. Esse trabalho é óbvio que tem que ser revisto. E veja só, o Fluminense, por sua vez, o Fluminense é um time muito pouco badalado de vários anos para cá, porque depois de 2019, quando ele teve um brasileiro trágico, de 20 para cá, são 6 campeonatos brasileiros, à exceção daquele do ano passado, também ainda o restinho do Diniz, o Fluminense em todos os outros ficou de terceiro a sétimo, ou seja, ele está sempre em zona de Libertadores ou de pré-Libertadores. Ele está se fixando nesse bloco. Então, na média, o Fluminense faz campanhas melhores que Corinthians, São Paulo, os dois gaúchos, né? O Atlético Mineiro ganhou um campeonato, é verdade, mas na maioria está, enfim, lá embaixo. O Cruzeiro não tem essa média, o Santos não tem essa média. Ou seja, o Fluminense está, na média, melhor do que todos esses outros grandões. E esse ano faz de novo um segundo turno muito bom. O trabalho do Zubeldia até aqui é ótimo. O Fluminense fez um mercado muito interessante. Já desde o fim do ano passado, ele garimpa muito bem aqui na América do Sul. O Serna, que veio o ano passado, é bom jogador. O Lúcio Acosta é um ótimo jogador. O Martinelli jogou muito bem esse campeonato. Eu acho que o Fluminense está muito melhor. É a mesma coisa que se aplica a Corinthians e Cruzeiro. Num dia bom, o Vasco pode emplacar um grande jogo. É verdade. Mas eu acho que o Fluminense é muito favorito também nesse confronto. Tem uma coisa que acho que retrata muito o Vasco, estava vendo aqui.
O Vasco, ele ficou em 14º com 45 pontos e perdeu 19 jogos, né? Perdeu metade dos seus jogos. Mas ele tem o quinto melhor ataque do campeonato. Ele tem o mesmo número de gols que o Cruzeiro. Ele fez tantos gols quanto o Cruzeiro, 55. Mas ele tem a terceira pior defesa. Ele só tomou menos gols do que o Sport e do que o Juventude. Então, assim, ele tem um ataque com o mesmo número de gols do terceiro colocado. Ele só tem menos gols que o Flamengo, Palmeiras, Mirassol e Botafogo. E só o Sport e o Juventude tomaram mais gols que o Vasco. Então tem esse desequilíbrio, né? Um dos melhores ataques e uma das piores defesas do campeonato. O Diniz, o trabalho dele acontece isso, gente. Olha no Fluminense, ele foi campeão da Libertadores, monstruoso, o maior título da história do clube, com um time que ninguém imaginava. Daqui a pouco vai para a zona do rebaixamento, não sai, faz jogos absurdos, assim, péssimos, e teve que ser demitido. O Fluminense não teve como segurar o Diniz. Aí, seleção brasileira, ele vai para a chance da vida dele, mico. Não, sei lá, eu não sei o que acontece com o Diniz, que ele vai no auge, no ápice, e daqui a pouco ele entra ladeira abaixo.